Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Para nós é um prazer, um privilégio, uma honra poder mais uma vez nos utilizar dessa rede social para poder compartilhar com os irmãos, as irmãs, os amigos, amigas, uma porção da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Toda terça-feira, às 21 horas, nós estamos aqui, obedecendo o mando do Senhor para a pregação do Evangelho. Amém? Eu sou o pastor Felipe Gibara, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, no Rio de Janeiro. Amém? Que Deus então possa abençoar a nossa vida. Oremos ao Senhor. Pai, queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer por esse momento, Senhor, que estamos aqui nos utilizando, ó Deus, dessa ferramenta, desse instrumento para a propagação do teu Evangelho. Que tu possa nos usar, Senhor, com graça, poder, amor, misericórdia, justiça. Tu possa, Senhor, eu possa ser agora instrumento em tuas mãos para levar uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de restauração a cada vida, a cada coração. Fica conosco, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Como hoje nós vamos falar sobre o coração, né? Aí eu queria aproveitar para a gente poder ouvir um pouquinho desse bonito hino, essa canção. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantado coração traz o céu pra nós. Quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Amém? Um coração quebrantado, move o coração de Deus. É uma frase dessa música, que está de acordo, plenamente com a palavra do Senhor. Amém? Então, nós temos uma palavra para os irmãos que está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 11.
a passagem que trata da conversa que Jesus teve com Marta e Maria, quando da morte, né, do seu irmão Lázaro. Amém? Então nós vamos ler a partir do versículo 20. Então, João, capítulo 11, versículo 20. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Encontrando-se Marta com Jesus, ela disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta então lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então Jesus esclareceu a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, mesmo que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, nós temos aqui a primeira parte, né, do diálogo entre Jesus e Marta. Versículo 28. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e ele chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus então chorou. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vê como ele o amava, a Lázaro, né? Mas algum deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Amém? Que Deus abençoe com a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Queremos fazer aqui algumas considerações para nos ajudar a entender um pouco mais a palavra do Senhor e também entender como funciona o nosso coração de acordo com aquilo que nós estamos passando. Sabemos que estamos vivendo dias muito difíceis, dias dificultosos, dias para uns até mesmo terríveis, porque não só perderam bens de natureza material, mas também perderam entes queridos, né? E não há nada mais importante nesse mundo do que a vida humana.
A tendência natural é que, diante de determinadas circunstâncias, até por uma questão de querer se proteger, até querer conseguir, né, viver e sobreviver num mundo tão difícil, muitas das vezes nós somos levados a perder um pouco da sensibilidade do nosso coração. Perdemos um pouco. Deixamos a sensibilidade de lado, até por uma questão, uma característica própria de a gente tentar se proteger, né? Diante de tantas coisas terríveis, contrárias que acontecem, e a gente sofreria muito mais se nós tivéssemos um coração muito, né, muito sensível e tal. Então, a gente está sempre aprendendo a ser mais forte, né? Forte para enfrentar essas coisas todas, né? Então, isso tem um lado positivo, né? Isso tem um lado positivo. Não deixa de ser bom, não é? Com relação às questões da vida. Mas a vida, ela não se resume apenas no material. Ela não se resume apenas no fator, no sentido humano. Ela também tem as questões de natureza não só humana, mas também as questões de natureza espiritual. Não é? E aí, nós precisamos entender que no mundo espiritual, na vida espiritual, nós temos que ter um coração cada vez mais sensível. Então, se na vida o nosso coração se endurece, se embrutece por conta, né, das mazelas, das dificuldades que enfrentamos, né, e aí temos que nos tornar cada vez mais fortes, no mundo espiritual é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Por quê? Porque no mundo material eu enfrento a matéria, eu enfrento uma pessoa. Mas no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, eu estou diante de um ser espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então é um ser espiritual. Né? E como eu alcanço esse ser espiritual? Através de um coração sensível. Então, ter um coração sensível é fundamental para que nós possamos chegar, né, entrar, permanecer na presença do Senhor. Então nós temos que cuidar do nosso coração de tal forma que ele não fique, né, endurecido. A própria Bíblia diz, né, que quando os israelitas, né, estavam saindo, está lá em Hebreus, né? Em Hebreus, capítulo 3, dizendo, não endureçais o vosso coração, né, como eles fizeram lá na saída do Egito, o povo judeu. Não endureçais os vossos corações. Porque um coração endurecido, ele tem mais dificuldade para entender as coisas de Deus. Um coração endurecido, ele tem mais dificuldade para fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, quando nós estamos sensíveis, nós estamos mais abertos, estamos mais acessíveis, estamos mais prontos para ouvir, não é? Nós estamos mais preparados, né? Nós temos mais facilidade para permitir que Deus entre e faça a sua boa obra na nossa vida. Em momento nenhum queremos descartar, nem menosprezar Marta. Marta era uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Agora, ela, pelo que demonstra aqui na passagem, né, de João, como nós lemos no capítulo 11, parece que ela era uma mulher bastante
decidida, resoluta, resolvida e bastante racional. Então, quando ela vai procurar a Jesus, né, sabendo que Jesus estava vindo, ela sai e vai atrás de Jesus, e quando o encontra, né, ela chega logo e diz: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, né, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, parece que há assim, até um pequeno sentido de que ela estava sentida com ele, né? Como se fosse uma pequena reclamação, entende? Ah, se o senhor estivesse aqui, isso aí não tinha acontecido e tal, né? Quer dizer, usando bastante a razão, né? A razão. Ela começa a conversar com Jesus e Jesus disse: olha, o teu irmão ela diz, mas eu sei que tudo que o senhor pedir a Deus, Deus vai fazer. Então, ela aceita a Jesus, aceita os milagres, né, do Senhor. Agora, Jesus então, no versículo 23, diz: o teu irmão ressuscitará. Jesus está falando para ela, para Marta, de um tempo onde a possibilidade do presente, daquele momento, era real. E Marta entendeu perfeitamente o que Jesus estava falando. Só que não entendeu o momento. Então Jesus diz, no versículo 23, Jesus então assegurou, quer dizer, assegurou, afirmou, confirmou: o teu irmão ressuscitará. Jesus estava falando da possibilidade do tempo presente, daquele momento, naquele instante. Mas Marta, como era racional, como estava na plenitude da sua razão, né, só raciocinando, entende? Então, o que ela responde? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Então, Jesus está falando de um tempo e ela está falando de outro tempo. O tema é o mesmo, ressurreição. Jesus está dizendo: o teu irmão ressuscitará. Talvez ele estivesse dizendo assim para ela: Marta, o teu irmão vai ressuscitar daqui a pouco, eu vou lá, eu vou resolver esse problema. Entendeu? E ela então, Jesus está falando no presente e ela jogou para o futuro. Né? Para o futuro. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. E então Jesus esclarece para ela. Jesus esclarece, dá uma luz para ela, mostra para ela, tenta mudar a posição dela do futuro para o presente. E a Bíblia diz: então Jesus esclarece a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, mesmo que morra, viverá. Jesus está falando daquele momento. Jesus está falando como Filho de Deus encarnado. Jesus está falando com aquele que tem que recebeu o poder. Jesus não está falando do futuro. Jesus está falando daquele momento. Entende? E Marta estava no futuro. Jesus estava falando do presente. E todo aquele que crê, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Então Jesus agora foi para o futuro. Jesus agora foi para o futuro. Ela então lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, a conversa entre
Marta e Jesus, foi uma conversa maravilhosa. Foi uma conversa muito boa. Apenas houve 2 problemas. Marta foi extremamente racional, né? E aí eu queria fazer uma pequena ponderação, né, com relação ao que Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 12, dizendo que o nosso culto tem que ser um culto racional. Sim, racional, com racionalidade, ou seja, com a mente perfeita, entendendo tudo que está acontecendo, ouvindo, entendendo, recebendo, se alimentando, entende? Conscientemente. Mas em momento algum, esse culto racional que Paulo fala, que nós devemos prestar a Deus, inibe a possibilidade da sensibilidade do coração. Do coração. Entende? Então nós temos que cultuar a Deus, razão e coração, pensamento e sentimento. Então muitos entendem culto racional. Então é só com a mente. Não pode ter sentimento, não pode ter emoção. Não foi o que Paulo disse. Culto racional, com inteligência, com sabedoria, ouvindo, entendendo, interpretando aquilo que estamos recebendo, né? Para poder crescer em Cristo Jesus, até chegar à estatura do varão perfeito. Mas em momento algum, né, Paulo está dizendo que o coração não tem que estar sensibilizado, até porque, né, nós temos que chegar a Deus em plena e total emoção, as emoções da nossa vida, né? As emoções, porque as emoções elas geram, elas abrem, elas dão abertura, elas dão liberdade aos sentimentos, sentimentos de amor, né? Sentimento de desejo, de alegria, de felicidade, né? De entrar e permanecer na presença do Senhor, sentir a presença de Deus. Vem todos esses sentimentos pela liberação das nossas emoções. Né? E aí então Marta, né, ela ficou nesse ponto, como se diz assim, fora de esquadro, né? Ela não se enquadrou muito. Jesus estava falando de um tempo presente, né? E ela, teologicamente, doutrinariamente, né? Ela responde de forma acertada. Só que falando no futuro e Jesus estava falando no presente. Aí então, ela vai, deixa Jesus, volta para sua casa e Maria está lá. Maria está desconcertada. Maria está arrasada. Maria está desconsolada. Maria está profundamente entristecida, abalada. Tanto é que quando ela ouviu que Jesus estava vindo, ela não foi ao encontro dele. Talvez não tivesse forças suficientes para assim o fazê-lo, como Marta fez, né? Como Marta fez. Ela estava ali em casa chorando, vários amigos dela estavam ali também tentando amenizar. É muito bom, né? Quando a gente está passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade, né? Nós temos alguém ao nosso lado para nos ajudar, né? Às vezes nem precisa falar nada, só estar perto, né? É muito bom a gente nunca se sentir só. E foi isso que aquelas pessoas fizeram com Maria, não a deixaram só.
E ela só foi ao encontro de Jesus porque Jesus a chamou. Então Marta se aproxima dela e diz: o mestre te chama. Jesus está te chamando. E ela foi ao encontro. E ela foi ao encontro. E quando ela chega ao encontro de Jesus, né? Veja que ela repete exatamente as mesmas palavras, a mesma frase que Marta falou. Que Marta disse para Jesus. Maria diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só que quando Maria se aproxima de Jesus, né? Então, veja que interessante. A primeira diferença. Marta se aproxima, vai ao encontro de Jesus e fala com ele. Fala com ele, tete, como se diz, tete a tete, né? De pé. De pé. Quando Maria vai ter com Jesus, lá no versículo 32 diz: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se. Prostrou-se aos seus pés. Ou seja, ela se lançou aos pés de Jesus antes de fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa. Ela viu Jesus, a primeira coisa que ela fez, o quê? Se prostrou. Se ajoelhou. Talvez tenha se deitado, se jogado no chão, prostrado, né? Prostrado é mais do que se ajoelhar, né? Se lançou aos pés de Jesus. E naquele momento, ela desabafa. Naquele momento, ela tira a prisão do seu coração. Ela tira aquilo que estava prendendo, magoando, sufocando a sua vida humana. E ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que aconteceu? Quando Jesus vê Maria daquele jeito, ele foi o quê? Ele foi atingido. Ele foi atingido. Entende? Sabe aquela mulher do fluxo de sangue que tinha várias pessoas empurrando? Até os apóstolos perguntaram para Jesus: como o senhor está dizendo que tem alguém te tocando aqui? Porque está todo mundo empurrando. É um empurra. É um pega aqui tremendo. Todo mundo se esbarrando. E o senhor está dizendo que alguém te tocou? E Jesus disse: alguém me tocou. E esse alguém me tocou de forma diferente. Não foi não foi um empurrão, não foi um toque qualquer, não foi um toque comum. Alguém me tocou de uma forma tão maravilhosa, tão fantástica, tão extraordinária, que de mim saiu virtude. Eu vi, saiu poder da minha vida. E aí aconteceu a mesma coisa com Maria. Maria, diferente de Marta, Marta alcançou a mente de Jesus ao falar: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, Jesus foi atingido na sua mente. E aquela palavra ficou na sua mente. Maria não. Maria se lança aos pés de Jesus. Se joga aos pés do Mestre.
se joga aos pés do Salvador, se joga aos pés do amor da sua vida. E ali naquele momento, ela diz: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu tenho certeza absoluta disso. O que acontece com Jesus? Jesus foi atingido na mente e foi atingido no coração. E naquele momento, Maria consegue despertar a virtude do Salvador. Aquela mulher teve o fluxo de sangue curado pelo nosso Senhor por um toque. E naquele momento, Lázaro já estava pronto, já estava nos planos do Senhor para ser ressuscitado, porque Maria conseguiu mexer com o coração dele. E aí a virtude da ressurreição de Lázaro se iniciou no coração do Mestre. Olha que coisa fantástica, né? Está aqui provado. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E no verso 33, Jesus diz para mim e para você dessa virtude que nasce no seu coração. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Compadeceu-se. Entende? Se indignar, né, é estar indignado com aquele acontecimento, entristecido com aquele acontecimento, entristecido por causa da morte, porque a morte não foi programada para a vida do ser humano. Ele estava indignado naquele momento, e aí ele vai e se compadece. Entendeu? Ele se compadece. Né? E quando ele se compadece, então, o quê? Não saiu virtude ainda, mas a virtude foi criada. A virtude da ressurreição foi criada no coração de Jesus naquele momento. Que Marta o atingiu como uma flecha atirada atinge o alvo. O alvo. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Logo depois, o que Jesus faz? Então, Jesus perguntou a ela: onde vocês os colocaram? Onde vocês o colocaram? Por quê? Porque dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro do seu espírito, já estava o quê? Proliferando a virtude da ressurreição. A bênção já estava lá. A bênção já estava decretada. Só faltava sair. Só faltava sair a virtude. E Jesus então pergunta rapidamente: aonde você colocou? Aonde vocês colocaram ele? Eu tenho que ir lá, eu preciso ir lá agora. Entende? Para tirar isso aqui de dentro de mim, é o que você quer. Você conseguiu mexer, agora só falta arrancar, só falta sair. Não? E aí nós temos, meus amados irmãos, né, coisa que nós estudamos na Bíblia, né? Desde a escola bíblica dominical, desde o infantil, né? Há muitos e muitos anos. Qual é o maior versículo da Bíblia? Qual é o menor versículo da Bíblia, né? Aí dizem que é esse aqui, né? João 11:35. Jesus chorou. 2 palavras. Acho que é o menor versículo da Bíblia. Olha o que Maria faz com Jesus. Olha o que Maria faz com Jesus. Olha o que um coração sensível, né? Entende? Consegue alcançar o coração
do mestre. Então, né, Jesus o quê? Chorou. Então os judeus comentaram: veja como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia esse homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Aí são outras pessoas, outros corações, sem entendimento, né? Vão ficar só com Marta e Maria. Aqui no Salmo, né? No Salmo 34, no versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles de espírito abatido. Foi exatamente o que se cumpriu na vida de Maria. Ela estava com o espírito abatido, mas o seu coração estava quebrantado, porque ela era uma mulher sensível, sensível ao Espírito Santo de Deus. Nós temos outro exemplo maravilhoso, né? Lá no Antigo Testamento. A mulher que deu à luz a um dos homens mais famosos, a um dos maiores homens de Deus, né? Em toda a história da humanidade, que foi Samuel, filho de Ana. A Bíblia diz que Ana entrou no templo do Senhor e ela era uma mulher conturbada, ela era uma mulher abatida de espírito e ela estava ali sacudindo o seu corpo, sacudindo a sua vida, sacudindo o seu coração. E ela conseguiu alcançar o coração de Deus. E Deus abençoou-a por conta, né, de ter um coração sensível. Se lança diante do Senhor. Né? E Deus diz para ela: olha, você é estéril, mas você vai dar à luz a um filho. E ela então dá à luz a Samuel e consagra Samuel ao Senhor. E Samuel se torna um dos maiores profetas de Deus que esse mundo já teve a oportunidade de conhecer. Amém? Amém, meus queridos? Então, o resultado de como Maria se apresentou diante de Deus foi um milagre. Os versículos seguintes vão falar a respeito da ressurreição de Lázaro. Jesus manda tirar a pedra, já morto de 4 dias, manda que Lázaro saia, e Lázaro é ressuscitado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sim, mas aconteceu porque Jesus foi atingido no seu coração, por um coração quebrantado, por um coração contrito, por um coração que se derrama na presença do Senhor. Então, vamos olhar a forma como eu oro, a forma como eu clamo, a forma como eu me apresento diante de Deus. Entende? Tudo faz uma diferença muito grande. Tudo faz uma diferença muito grande. É preciso. Nós precisamos não permitir que as problemáticas, as augúrias da vida, né, elas endureçam o nosso coração.
de tal forma que, quando formos buscar a Deus, percamos essa sensibilidade tão importante pela qual eu e você temos que adentrar nesse reino espiritual, onde pela razão eu não vou entrar. A razão me leva até a porta, mas é a emoção e a unção que me faz adentrar nesse mundo espiritual. A razão me traz o conhecimento espiritual, mas é a sensibilidade que me traz o discernimento espiritual. Conhecimento é bom, mas discernimento é melhor ainda. Chegar até a porta é maravilhoso, mas o melhor é entrar. É entrar. Entende? Então, que eu e você possamos entender isso, que a razão me leva até a porta. Mas é a sensibilidade do meu coração para as coisas de Deus que faz a porta se abrir. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que nas suas orações você possa pedir a Deus dia e noite, todos os dias e sempre: Senhor, dai-me um novo coração. Dai-me um coração quebrantado. Dai-me um coração contrito. Contrito significa um coração humilde, um coração simples, um coração pronto para atender, um coração apto a se arrepender. Entende? Dai-me um coração sensível às coisas de Deus, para que então eu possa usufruir de todos os benefícios que o Evangelho tem para a minha vida, que o Senhor tem para a vida dos seus filhos. Amém? Que Deus possa nos abençoar, né? E que esta palavra possa penetrar e permanecer em cada vida, em cada coração. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, né, as nossas vidas. Nós vamos orar então, né? Eu estou aqui com um azeite ungido, né? Eu vou ungir aqui a minha testa, assim o fazendo, como se eu estivesse ungindo todos vocês para a glória do Senhor. Pai eterno, louvado e bendito seja o teu santo nome. Ó Deus, agora, Senhor, entramos em batalha de oração, em favor dos teus filhos, te pedindo, Senhor, que cada vida, agora, possa ter o seu coração transformado, coração restaurado, na tua santa e gloriosa presença. Um coração, Senhor, quebrantado, contrito, um coração que esteja, ó Deus, querendo, desejando entrar e permanecer na presença do Senhor. Que esse coração sensível possa existir, possa fazer parte, possa dominar a vida dos teus filhos. Aleluia. Para que o teu nome seja glorificado. E para que, Senhor, as virtudes surjam, para que as virtudes nasçam, ó Deus, e saiam, aleluia, venham do céu, aleluia, e desçam através da tua glória
E nós aqui, Senhor, nesta terra, sejamos alcançados pelos teus milagres. Estende a tua mão para operar milagres e maravilhas em todas as áreas da vida, porque é Jesus que salva, cura e liberta. É Jesus que opera tudo em todos. Então, Senhor, envia agora uma palavra de vida, uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de libertação na vida de todos aqueles que estão ouvindo, participando, agora ou depois. E que em tudo, somente o teu nome seja glorificado. Aceita, pois, a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus nos abençoe, né? Mais uma vez somos agradecidos ao Senhor. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente na próxima terça-feira, né? Às 21 horas. Se você puder divulgar, né? O canal da igreja é IBNFC.oficial. É a sigla da igreja. Igreja Batista Nova Filadélfia, IBNFC, colégio.oficial. Aí você pode se inscrever, né, no canal, entrar depois ali e dar o seu like, amém? E que o nome do Senhor seja glorificado. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vida, né? Que o Senhor possa guardar a sua casa, guardar a sua família e estender a sua mão de paz sobre tudo o que é teu. Amém? Quero agradecer a todos que estão participando nesse momento, né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho, esse vídeo estará, né, disponível no Instagram e também lá no canal da Igreja Batista Nova Filadélfia em Colégio, no YouTube. Tá bom? A paz do Senhor para todos.